nosso Deus seja louvado, engrandecido, exaltado. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos buscando a sua maravilhosa presença. Queridos, estamos com palavras de reflexões. É importante que nós venhamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa condição e também falarmos do propósito de Deus para a nossa vida. Qual o projeto, o plano que Deus tem para nós e que Ele tem estabelecido na sua palavra para que nós venhamos viver, para que nós venhamos nos apropriar dessas bênçãos que Ele tem derramado, que Ele tem projetado para as nossas vidas. É importante que em Isaías capítulo 55, o versículo de número 6, ele diz assim: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Tem versão que diz assim: buscai enquanto é possível. Invocai-o quanto está perto. Tem versão que diz: clamem para receber ele enquanto está perto. A proposta do profeta Isaías para aquela nação, para aquele povo, é que eles deveriam buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O que Isaías está nos mostrando é que há um tempo que nós devemos buscar a Deus. Há um tempo que o Senhor, Ele mesmo permite, Ele deixa ser encontrado, como Ele disse para o profeta Jeremias: se me buscardes, eu deixarei ser encontrado por vós. Mas a condição para que possamos encontrar o Senhor, Ele falando para o profeta Jeremias, é que quando buscardes o Senhor de todo o coração. Isaías era contemporâneo de Jeremias. Um pregava em Judá e o outro pregava em Benjamim. E é importante que a mensagem dos dois, ela tinha a mesma semelhança. Era uma mensagem voltada para o povo, para o arrependimento, para que aqueles homens viessem refletir a sua atual situação e para que eles pudessem sair daquele estado de calamidade. Para eles saírem da condição que estavam, era necessário eles buscar o Senhor. Em Israel estava havendo uma crise generalizada, uma crise política, a crise moral e uma crise espiritual. Então esses dois profetas, dois homens de Deus, em lugares diferentes, eles tinham uma mesma mensagem voltada para o arrependimento. É por isso que ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Como eu disse agora há pouco, ele está falando de um tempo, porque haverá um tempo em que os homens buscarão o Senhor de um lado para o outro, de um canto da terra a outro, e não encontrarão. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma promessa que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Mas no contexto do profeta Isaías, ele está falando para que este povo, ele viessem buscar o Senhor enquanto havia tempo, tempo para eles mesmos, porque o juízo de Deus poderia vir sobre eles por causa da desobediência. E uma vez o próprio Deus lançando juízo, aquele povo, eles poderiam perecer, como muitos pereceram nos seus dias, sendo eles levados cativo para outros países, trabalharem forçados, ser obrigados a trabalhar como escravo em terra alheia. E isso justamente acontece por causa de a falta de uma busca, porque eles não estavam atentando para aquilo que os profetas estavam pregando, anunciando, denunciando, advertindo-os
O próprio profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos observar ele denunciando o pecado do povo. Ai daqueles que saem pela manhã para se embriagar, ai daqueles que se apressam em derramar sangue. Então ele começa a trazer, denunciando o pecado das pessoas e naquilo que tornavam para eles os seus ofícios. É beber, era matar, pessoas que tinham pressa em fazer aquilo que era contrária à vontade de Deus. É por isso que o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto ainda há um tempo para uma cura, enquanto há tempo para o perdão, enquanto há tempo para uma mudança radical na sua vida. O Senhor estabelece um tempo da sua graça, da sua misericórdia. E é nesse período de tempo que nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a bondade de Deus, e quando Ele age ao nosso favor, a mudança, a transformação, arrependimento nas pessoas. Eu costumo dizer, e a palavra de Deus nos diz, que só pode haver mudança na vida de uma pessoa se houver arrependimento. É por isso que a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Uma vez arrependendo, haverá uma confissão. E a Bíblia nos diz, o próprio Salomão nos diz, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A promessa de Deus é para aqueles que se arrependem, para aqueles que confessam e para aqueles que deixam, porque uma vez se arrependendo, confessando, você deixará o seu pecado. Você abrirá mão daquilo que te aprisiona, daquilo que te traz prejuízos, tanto prejuízos moral, prejuízos espiritual, e para muitos dentro do contexto político de Israel, trazia prejuízos políticos também, porque os reis viriam, destruiriam o templo, destruiriam as casas, matavam pais e filhos, e aqueles que eles entendiam que era importante para o reino na questão de mão de obra, eles levavam cativos, ou seja, ainda de sentir a falta da família, sentir a falta de casa, ainda era obrigado a trabalhar como escravo. Tudo isso era por causa da desobediência. E Isaías, na parte B desse versículo, ele diz: invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Nós temos a oportunidade de invocar o Senhor. Nós temos a oportunidade de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor, de pedir as bênçãos de Deus segundo a sua palavra, porque nós entendemos que por estilo de vida que temos, debaixo de uma obediência, de uma soberania, nós vamos orar e o Senhor vai ouvir. Nós vamos fazer as nossas orações e temos a certeza que o Senhor vai estar perto de nós, que o Senhor vai responder, porque Ele está mais perto de nós, como diz a Bíblia, do que o ar que respiramos. Então, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Isso é importante porque nos dá a garantia de que vamos sempre estar com o Senhor e Ele vai estar ao nosso lado. O próprio Jesus, trazendo para o Novo Testamento, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é importante porque é uma garantia que Ele nos dá de que nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar andando com Ele e Ele vai estar andando conosco. Isso é importante porque nós vamos agora desenvolver um elo de intimidade, de comunhão com Deus e tendo sempre esta certeza, essa confiança. O Senhor mesmo diz para Josué que ele, assim como foi com Moisés, ele estaria com ele também. Então, a palavra de Deus, ela está nos dando garantias de que se nós ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração,
de contrapartida, o Senhor vai estar perto de nós. Ele vai estar ali conosco, nos auxiliando, nos conduzindo, transmitindo a sua vontade, transmitindo o seu querer, para que nós venhamos assim desfrutar destas copiosas bênçãos que o Senhor tem estabelecido para nós na sua palavra. É importante que nós venhamos refletir sobre isso. A recomendação do Senhor é que sempre nós venhamos dar um passo para Ele, para que nós venhamos compreender, entender e ter como base a sua palavra. Ter como base para nossas vidas a sua palavra, e tendo ela também nos dar a certeza de que o Senhor, Ele vai estar conosco uma vez nós estando dentro desse plano, dentro desse projeto. Porque uma vez ouvindo a voz de Deus, submetendo ao seu senhorio, nós estamos sendo conduzidos em um projeto que Deus nos inseriu nele. E uma vez Deus nos inserindo no seu projeto, Ele vai cuidar de nós. Ele vai estar nos auxiliando, Ele vai estar nos conduzindo, para que nós venhamos ter verdadeiramente desfrutar do que o Senhor tem proporcionado a seus filhos. Por isso, nós não devemos perder tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto há esse tempo disponível, enquanto esta oportunidade ela está sendo franqueada a cada um de nós para receber o Senhor. E uma vez recebendo o Senhor e tendo a garantia de que Ele vai estar conosco, que Ele está em nós, invoca o nome dEle. Invoca o nome do Senhor, invoca enquanto Ele está perto. Invoca o Senhor, porque você agora tem certeza de que você não está só. Você não tem mais aquela sensação de uma pessoa que anda sozinho, solitário, vazio. Não, Deus está em você. Uma vez você buscando essa presença, você confessando o seu pecado. Observe que o próprio Jesus foi uma das pessoas que mais falou sobre arrependimento, sobre mudança, conversão. Paulo também pregou a respeito disso. Ele diz que em Romanos capítulo de número 10, do versículo de número 9, é tão importante que essa mensagem ela abrange todo o contexto da história da humanidade. Sempre haverá oportunidade de mudança, de arrependimento. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz: se tu creres no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Salvo de quê? Salvo da ira de Deus que está sobre nós. Salvo da ira do Senhor, porque quando Jesus morreu lá na cruz, Ele estava aplacando a ira do Pai que estava sobre nós. Então, salvo da ira e do juízo. E Paulo diz no versículo de número 10, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O homem ele precisa reagir, ele precisa confessar, ele precisa declarar que ele creu em Cristo, que ele aceita Cristo, que ele confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Precisamos ter essa consciência. O capítulo 10, no versículo 13, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que declarar, todo aquele que se dizer: Senhor, estou aqui, eu preciso de Ti. Eu quero ser alcançado, eu quero ser perdoado, quero ser regenerado, eu quero ser uma nova pessoa. Estou cansado de viver desta forma e eu tenho tentado de todo jeito e não tem dado certo. Eu quero mudança. E o Senhor está pronto, Ele está de prontidão a atender, a ouvir e fazer uma mudança completa na sua vida.
Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, uma palavra de reflexão para nós pensarmos sobre a nossa atual condição. Nós precisamos reconhecer a grandeza e o senhorio de Cristo na nossa vida, para que nós venhamos assim termos a certeza de que a nossa caminhada como cristão ela não é vã. A nossa caminhada como cristão é uma caminhada de sucesso, é uma caminhada de vitórias, é uma caminhada de grandes expectativas, porque nós andamos na certeza. Nós não vamos andar na dúvida, até porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ser oscilantes. Tiago ele fala muito bem disso, que nós não sejamos inconstantes. Ele está falando que nós temos que ser pessoas que andamos e vivemos com confiança, andamos na certeza de que por maior que seja a luta ou a dificuldade, nós sempre seremos vencedores, porque o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para a nossa vida, Ele tem o melhor para você. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos, uma vez ouvindo a voz de Deus, não endureça o coração. Mas pelo contrário, nós devemos abrir o coração para Deus. Porque uma vez abrindo o coração para Deus, nós vamos declarar a nossa pequenez, a nossa insuficiência e também declararemos que nós dependemos de Deus para viver na sua maravilhosa presença. Queridos, que Deus te abençoe, que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu gostei, faça o seu comentário. Você também no Facebook, você pode visitar a página Assembleia de Deus Luz do Mundo, como também no Facebook o grupo Luz do Mundo. Seja aí um seguidor dessa página, do canal, como também nós estamos no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Você pode ir lá também nos seguir no Instagram e você vai ver o quanto que o Senhor ele tem assim nos dado oportunidade de trabalhar com a comunidade onde nós residimos. Deus ele tem sido maravilhoso, ele tem sido bondoso para conosco e nós só temos que agradecer o Senhor por isso e também agradecer você por ser um seguidor aí da página e também um inscrito no canal no YouTube. Que Deus te abençoe, te dê muita graça em nome do Senhor Jesus Cristo.